Segunda Reis, capítulo 4, vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. Aleluia, Jesus. Eu sei que você já tem ouvido esta mensagem, talvez até nesse começo de campanha já passou esta mensagem, mas se Deus ele permitiu ministrar no meu coração para trazer essa mensagem, é porque Deus ele tem algo para o teu coração neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, capítulo 4, o versículo 1. Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que teu servo temia o Senhor, porém veio os credor para levar os meus 2 filhos, para ser os seus escravos. Eliseu lhe disse: que tem de fazer? E disse-me: o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta, e atrás de ti e dos teus filhos, então deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela enchia. E sucedeu que encheu todas as vasilhas, e disse: seu filho, traze-me mais ainda vasilhas. Porém eles disseram: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. A igreja pode sentar por bondade. Palavra maravilhosa, né, amados? Eu estava no meu trabalho hoje, e graças a Deus estava um dia bem calmo, bem tranquilo, porque não é sempre que está assim, amado. Quando eu vou ministrar, é só Jesus lá no meu trabalho, que eu não consigo nem pensar e nem meditar. E hoje, Deus sabendo que eu estou a semana inteira ministrando, preparando a palavra, e na correria eu tinha compromisso agora à tarde, saí do compromisso, só passei na minha mãe e vim direto para cá. Eu trabalho até 3 horas da tarde, acordo 2h40 todos os dias. E eu falei para o Senhor: Senhor, como que eu vou preparar essa mensagem? E hoje Deus ele deu o dia mais calmo que eu podia me dar. E ali eu com a minha agenda, ali preparando a palavra, o meu chefe chegava perto de mim, eu colocava um paninho em cima para ninguém ver o que eu estava fazendo. E ali eu preparei a palavra que o Senhor me trouxe nesta noite, aonde fica aqui em Segundas Reis, né, manos amados? Que a gente vê que esta mulher, ela estava viúva, ela tinha perdido o seu esposo. E além dela perder o seu esposo, os credores eles queriam levar os seus filhos presos para escravizar os seus filhos. E ela viu e ela pediu socorro, e ela foi atrás de socorro. Mas ela foi atrás de socorro para a pessoa certa. Porque muitas das vezes, amados, eu e você, nós vamos atrás de socorros, atrás de pessoas erradas. Mas esta viúva, nós vemos, amados, que no momento que ela viu que o seu esposo tinha morrido, tinha deixado dívida, e ela viu que os seus filhos estavam sendo, né, ali ameaçados a ser escravizados, ela se levantou, ela se posicionou, e ela foi atrás de um milagre. E quando ela chegou lá em Eliseu, amado, ela pediu para o profeta ajuda. E ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. E aquela mulher falou para Eliseu que ela não tinha, ela só tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Talvez, eu imagino, amados, quando eu estou preparando a palavra, eu entro na mensagem, aquela mulher viu aquela botija de azeite, sabe aquele vidro de conserva onde você coloca ali e de vez em quando você dá uma olhadinha como que está aquilo lá? Ela estava naquela botija, ela olhou assim: é só um azeite. É só um azeite. Aos meus olhos, aos teus olhos, dentro da tua casa, na tua vida, talvez você fale assim: eu não tenho nada. Talvez aos teus olhos você não está enxergando que esse nada que você tem, para Deus ele é muito, amados. Aquele nada que aquela viúva tinha, era muito para o Senhor. A humildade daquela viúva, ela disse: eu só tenho essa botija de azeite, será que serve? Servo, será que serve? E ele disse assim: vai lá,
Volta lá e vai lá nos teus vizinhos e fala para eles te dar mais botija para poder encher. Porque Deus, Ele quer te abençoar, Deus quer te honrar. Sabe quando nós íamos na igreja e o pastor está lá pregando e falando, e você está ouvindo, e você está ouvindo, e você volta para casa da mesma forma, porque você não toma posse da palavra. Mas aquela viúva, amado, quando Eliseu ele falou, ela tomou posse, ela acreditou que através daquela botija, com aquele pouco de azeite, Deus ia fazer muito na vida dela. Ei, nesta noite Deus, Ele quer fazer muito na tua vida, meus irmãos. Deus quer fazer na tua casa, na tua saúde. Talvez você tenha dito assim: o inimigo tem entrado dentro da minha casa, na minha saúde, na minha família, no meu casamento, tem destruído. Deus, Ele está dizendo para ti: vem com o teu pouco até mim, que eu vou fazer um muito na tua vida. O interessante, amados, daquela viúva, que ela obedeceu a voz daquele profeta. Ela podia ter dito: não, é só um azeite, ele está ficando louco, eu não vou fazer nada. Capaz que eu vou lá nas minhas vizinhas pedir vazias para encher. Da onde que vai sair azeite? Ela tomou posse, amado. Eu digo para ti nesta noite: toma posse da palavra, toma posse do que Deus tem falado para ti, homens e mulheres que estão aqui nesta noite. E o mais interessante, amada, aquela mulher retornou para casa, e lá ela foi visitar as vizinhas dela. Eu digo para ti nesta noite: será que se eu e você, Jesus falar para nós ir até nossas vizinhas pedir vasilhas emprestadas para nós podermos encher, será que nós temos amizade com nossos vizinhos? Será que nós passamos por eles, nós gostamos deles ou nós falamos mal deles? Será que eles vão emprestar para mim e para você? Qual tem sido a minha atitude e a tua atitude lá fora? Ei, Deus não quer nós só aqui adorando, nós só aqui glorificando, e quando nós saímos da porta para fora, nós não queremos saber mais de ninguém. É cada um por si e Deus por todos. Ei, Deus está preocupado comigo e com você, porque nós temos que se levantar e se posicionar como Eliseu se posicionou para ajudar aquela viúva. E lá foi a viúva na casa das vizinhas pegar as vasilhas, e ela foi pegando, e foi pegando, amados. E quando ela chegou em casa, Eliseu falou para ela: agora fecha a porta da tua casa e pega os teus filhos e enche as botijas. Ei, Deus, Ele está atrás de vasos vazios desta noite, que quer se encher. Porque se Deus, Ele quer encher, amados, não é aquele que está transbordando, é aquele que está vazio. Quando Deus, Ele quer encher a minha vida e a tua vida, é quando nós estamos vazios que Ele vai nos encher. Mas para isso, amados, nós temos que querer, nós temos que desejar que o Senhor, Ele enche a minha vida, Ele enche a tua vida. Nós não podemos aceitar que o inimigo, ele venha derrotar a nossa vida, venha derrotar o nosso casamento, venha derrotar os nossos filhos. Não aceita, amados. Não aceita o que está acontecendo dentro da tua casa, não aceita o que está acontecendo no teu ministério, não aceita. Eu não estou aqui porque eu tenho uma vida, um mar de rosa, não. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas lágrimas. Às vezes eu entro no meu quarto e começo a chorar, e Deus diz: enxuga a tua lágrima, filha, e vá, porque tu tem que caminhar mais. Não olha para os teus problemas. Nós temos o costume, amados, de olhar para os nossos problemas e esquecer que nós temos um Deus que é maior do que o nosso problema. E aquela viúva, amados, ela viu que ela tinha um Deus maior do que o problema dela. Ela acreditou, ela tomou posse. E lá foi ela, amados, para dentro de casa. Fechou a sua porta. Quando Deus, ele falou para aquela viúva, quando o profeta Eliseu falou para aquela viúva: fecha as portas. Deus, ele fala para ti nesta noite: fecha todas as brechas. Todas as brechas que estão abertas na tua vida, fechas, amado.
Deus, ele disse para ela para fechar a porta, porque não era para ninguém ver o que estava acontecendo na vida dela lá dentro da casa dela. Ei, ninguém precisa saber o que está acontecendo na tua vida. Ninguém precisa saber das tuas lutas, das tuas dores. Ninguém precisa saber. Só o papai, ele precisa saber. Entra na tua casa, fecha as tuas portas, fica lá com o Espírito Santo. E lá, amados, quando ela entrou e ela começou a encher aquelas botijas, transbordando, e foi enchendo, e foi enchendo. Eu imagino a alegria daquela viúva quando ela via aquelas botijas enchendo de azeite. Ei, Deus diz para ti nesta noite, vaso, que você é um vaso de valor, servo. Você sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus, ele marcou um encontro contigo. Deus, ele diz para ti assim: chega de andar no raso. Ei, Deus quer se aprofundar contigo. Deus, ele tem promessa na tua vida e tu sabe das promessas que ele tem. Hoje, Deus, ele quer te renovar as tuas forças, servo. Deus, ele diz para ti assim, ó, se posiciona, fecha a porta da tua casa, ninguém precisa saber da tua vida, porque eu vou te honrar e eu vou te abençoar, e tu vai ver que eu sou Deus da tua vida. Assim te diz o Senhor nesta noite. Fala: eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é lindo e ele é perfeito em tudo que ele faz. A vontade de Deus, ela é perfeita, e ela é agradável, e ela não acrescenta dores. Mas nós, ser humano, sempre queremos colocar o nosso dedo e fazer o nosso jeito, nosso jeitinho brasileiro, que é bem rapidinho, sabe? Eu conversando com a minha amiga ontem, eu tenho uma live, amados, que eu trabalho com mulheres, eu tenho um grupo de mulheres no celular. E ali eu fazendo minha live, e aquela irmã, né, foi testemunhar. E ela contando, amados, ela é minha amiga, uma das melhores amigas na nossa caminhada. Conheço ela há muitos anos. E ela arrumou um serviço, amados. E quando ela falou para mim que tinha arrumado um serviço, que ela estava trabalhando à noite, e nananã, o papai falou: não, filha, não é esse serviço para ela. Ela trabalhava comigo lá onde eu trabalho, na Tigre. Ela saiu de lá porque ela estava cansada, ela estava sobrecarregada. E ela sentiu que o tempo dela já tinha dado lá, amém. Mas ela foi para um lugar onde não era o lugar dela. Muitas das vezes nós sentamos em mesas que não são os nossos lugares para sentar. Muitas das vezes nós estamos com pessoas que não é para nós andarmos. E muitas das vezes papai, ele fecha a porta e nós achamos que é o inimigo que está fechando a porta, mas é o papai que está fechando, porque o papai, ele não quer que nós andamos lá, e nós não entendemos. E quando esta porta abriu, amados, ela foi, se mergulhou. É de Deus. Vou lá, já acabou meu seguro, agora eu vou trabalhar. E o papai falou para mim: filha, fala para ela que não é lá o lugar dela, que eu tenho algo melhor para a vida dela. E eu, conhecendo a minha amiga, eu falei: se eu falar, vaso de casa não faz milagre, pastor. Ela não ia acreditar, ela ia achar que era coisa da minha cabeça, porque ela estava trabalhando à noite, sabe, tudo aquilo lá. E hoje Deus, ele levantou ela e o esposo dela na igreja. O esposo dela é pastor, o esposo dela era alcoólatra, amados. Ele bebia, vivia nos bares. E eu vivia a vida com ela assim, vendo tudo isso. E hoje, amados, quando eu vou lá ministrar, eu vejo ele lá, pastor, no púlpito, lá lendo a Bíblia, lá orando. E eu lembro que o dia que ele se batizou, amados, nós estávamos num retiro de mulheres, e no próximo sábado ia ser o retiro de homem. E quando nós estávamos naquele retiro, e quando as mulheres estavam sendo batizadas naquele retiro, eu olhei para ela, eu falei: mana, eu vejo o teu esposo descendo as águas. O esposo dela ia passar no retiro, ele bebia, ele era alcoólatra ainda naquele tempo.
Mano, eu vejo teu esposo descendo as águas. Ela olhou para mim, ela apontou para mim e falou assim, ó: tu não conhece o meu esposo? Eu não conheço o esposo dela, mas Deus, Ele conhece. Ela tinha certeza: eu não conheço, eu não te conheço, mas Deus, Ele te conhece. E quando ela falou assim, tu não conhece, capaz que ele vai se batizar. Eu não acredito que ele não vai batizar. Eu digo: mulher, tu é esposa, eu estou profetizando na tua vida, acredita, toma posse. Eu falei para ela. Viu agora por que eu não falei isso para ela? E aí, amados, no outro sábado, eu estava na minha casa. Quando acabou o retiro, ela foi buscar o esposo. Ela bateu uma foto dele descendo as águas, pastor. E ali, amados, em lágrimas, eu falei: só tu, Jesus. Eu não conheço, mas tu conheces. Oh, Senhor, eu sei que tu pode fazer muitas coisas, Pai. Eu sei que eu sou profeta tua, Pai. Se alguém se levantar e dizer que eu não estou falando mentira, Pai, eu sei que eu sou profeta. E ali, amados, eu alegrei meu coração. E hoje ele está lá, amados, ele voltou para casa, ele não pegou mais, não bebeu mais. Hoje ele toma chimarrão, pastor. Quando dá vontade, ele toma chimarrão. Gente, ele chegava sexta-feira, era sexta, sábado e domingo, sem parar. E hoje ele toma chimarrão. E hoje ele é um pastor da igreja. É uma bênção, amado. Eu acompanho tudo a vida dela. Isso é uma das coisas que aconteceu na vida dela. Mas eu, amado, não aguentei. Eu falei para a mãe: Deus falou isso para mim, mas como é que eu vou falar? Minha mãe disse: nem se mete, filha. Não vai falar não. Tu conhece quem é ela? Eu digo: tá bom, mãe, eu não vou falar, mas eu vou sim. Que eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o pastor. Tu conhece o Deus que tu serve? Tu conhece que Deus é um Deus de milagre? Tu sabia que Deus, ele tem algo para te dar muito grande na tua vida? Tu sabia que Deus, ele disse para ti assim, que é para te fechar as portas da tua casa, e ali tu buscar o Senhor em secreto, só tu e Deus, não contar para ninguém, porque Deus, ele quer te dar algo em secreto na tua vida. Tu sabes do que Deus quer te dar, amado. Deus, ele disse: fecha as tuas portas, para que ninguém precisa saber do que tu precisa. Assim te diz o Senhor nesta noite. E ali, amados, eu fui na casa dela. Cheguei lá como quem não quer nada. E lá eu sentei, tomamos café, e eu ficava meio que pincelando para entrar no assunto. Como é que está o seu trabalho? Ela disse: mana, eu estou com uma dor no braço, que ela já estava reclamando dias para mim. E Deus falou assim: filha, isso é só retaliação, porque não é lá o lugar dela. E aí ela falando: mano, eu estou com uma dor no braço, já fui atrás de médico, já gastei com médico, já gastei com remédio, já gastei com tudo. Mas filho rebelde, continua sendo rebelde. Não ouve a voz do Senhor. A viúva, ela ouviu a voz do Senhor. Por isso que ela prosperou. E ali, amados, quando ela terminou de falar das dores, eu falei: mana, lá não é o seu lugar. Você está jogando os teus diplomas tudo no lixo. Tu estudou, amada. Agora tu está trabalhando na produção. Quantas vezes que tu estudou, quantas faculdades que tu fez. E à noite, lá não é o teu lugar. E aí, amada, eu fui ousada e falei. E fui embora. Pronto, falei. Orei por ela, pelo braço dela. E falei para ela: mana, sai de lá, porque lá não é o teu lugar. Em novembro eu vou sair. Eu sei que não é o meu lugar, mas em novembro, pastor. Mas Deus não queria novembro, Deus queria já. E no outro dia ela mandou mensagem para mim, dizendo que Deus tinha mandado uma mulher lá na casa dela, de uma empresa onde ela já trabalhava. Era um salário bom, um horário bom. A mulher busca em casa, amado. Olha o que Deus faz, busca em casa. Trabalha lá no centro, lá perto do Gard, lá. A mulher busca em casa, amado.
Não é Deus na vida dela? Ela é rebelde, ela não escuta a voz do Senhor, mas Deus abençoa a vida dela também. Assim somos nós, muitas vezes somos rebeldes, mas Deus, Ele cuida de mim e Ele cuida de ti. E aí ela contando para mim, amados, ontem ela falando lá na live, que aquela dor sumiu. Era espiritual. Ei, não tenta botar o dedo onde não é para te botar. Não tenta fazer o que não é para você fazer. E hoje ela está feliz e contente, trabalhando. Amados, Deus, Ele se preocupa comigo. Deus, Ele se preocupa contigo. Como Deus, Ele se preocupava com aquela viúva. Mas Deus muitas das vezes quer ver a minha atitude e quer ver a sua atitude. Ele permite, amado, Ele vai soltando a corda. Ele vai deixando você. Às vezes nós olhamos, mas meu Deus, está vendo o que fulano está fazendo? Deus vai dando corda. Até uma hora que Ele chega e puxa. E aí ou nós ouvimos a voz do Senhor, ou nós apanhamos do papai. Ei, Deus está dizendo para ti nesta noite, desperta, ó igreja. Acorda, ó igreja, papai está à porta. O céu é logo ali, amados. Papai está voltando e nós estamos brincando, nós estamos dizendo, espera só um pouquinho, pai, amanhã eu vou. Amanhã eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Amanhã eu vou voltar para o círculo de oração. Amanhã eu vou voltar para o louvor. Amanhã eu vou voltar a pregar, a visitar. Amanhã eu vou, Senhor. Amanhã. Ei, amanhã pertence ao Senhor. Não pertence a você. Amanhã pertence ao Pai. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Não deixa para fazer amanhã o que você possa fazer hoje. Que você possa se posicionar diante da presença do Pai. Deus, amados, Ele multiplicou aquele azeite que era tão pouco na vida daquela viúva. Tu acha que Deus, Ele não vai multiplicar na tua vida? Tu acha que Deus, Ele não vai fazer o que Ele tem para fazer na tua vida, amados? Eu olho a minha vida há 29 anos atrás, quem era eu? Uma mulher frustrada, uma mulher com um casamento derrotado. Uma mulher que não podia ir para a igreja, o marido não deixava ir para a igreja. Uma mulher que dormia na rua, mas se eu fosse na igreja, filho pequeno, meia hora eu levava da minha casa até a igreja a pé, sozinha. Não deixei, nunca abandonei a Deus. Sempre honrei ao Senhor. E o dia que Deus, Ele fez a promessa na minha vida, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, porque eu sou só um vaso nas tuas mãos. Você é oleiro, você que me usa. Eu disse hoje para Deus, eu estava ali, amados. Eu estou com o corpo, quem pega a gripe sabe como que é, né? Eu digo, Jesus, eu estou debaixo da tua promessa. Ei, como é que está teu vaso nesta noite? Como é que está a tua vida diante do Senhor nesta noite? Como é que está o teu vaso, amados? Deus, Ele te pergunta nesta noite, o que tu tens para entregar para o Senhor nesta noite? Medita nisso, amados. Você está fazendo uma campanha, talvez até hoje, você está no terceiro elo, até hoje você não parou para pensar o que é que você tem. Talvez até hoje você não parou para pensar o que está falando nessa campanha. Talvez você está vindo porque é rotineiro, você sempre vem na igreja. Eu vou lá fazer mais uma campanha por fazer, porque... Ei, não. Você vai fazer porque Deus, Ele quer encher a tua botija. Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer mudar o teu casamento. Ele quer mudar teu filho. Ele quer mudar lá no teu trabalho. Ele quer mudar a tua vida, o teu ministério. Você está aqui desse propósito, porque você está debaixo de uma promessa do Senhor. Eu estou debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa, amados? Talvez não foi fácil você chegar aqui neste lugar. Deus, Ele diz assim, para de se lamentar,
Para de dizer, Jesus, olha minhas lutas, minhas provas. E começa a dizer, Senhor, toma tudo que eu tenho. Eu só tenho isso. Agora o Senhor faça o que eu tenho, Senhor. Toma posse da minha vida, muda a minha história. Descansa no Senhor. Irmã, tu acha que é fácil descansar porque tu não está na luta que eu estou. Ei, não queira a minha luta, a minha prova. Tu acha que está sendo fácil eu pregar esses dias? Eu tenho um congresso no final de semana. Tu acha que está sendo fácil para mim? Só papai sabe o que eu estou passando. Mas estou ali firme e forte, igual palmeira. Dou aquela balançada e daqui a pouco eu já estou de pé de volta, pastor. Estou chorando e já pego o lenço, já seco o rosto. Pronto, pai, já estou bem, já estou bem, já estou bem. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Tá tudo bem com a tua família? Tá tudo bem. Tá tudo bem na tua casa? Tá tudo bem, não te falta nada? Não me falta nada. Profetiza, homens e mulheres de Deus. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família. Profetiza, a nossa boca, ela profere bênçãos e profere maldição. Até agora, o que você tem profetizado? Se coloca de pé diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Para nós concluir, amados, esta mensagem. O milagre na vida do azeite ilustrado, amado, nesta mensagem, é baseado na quantidade do que nós temos para dar para Deus. Não importa se tu tem um monte para dar ou se tu tem um pouco para dar. O importante é você entregar para Ele. O importante é você ter o seu intimidade com o Pai. Oração, jejum, fecha a porta do teu quarto. Muitas das vezes, amado, dentro da nossa casa, eu lembro que quando eu comecei a ministrar, amados, eu me preparava na minha cozinha. E quando eu estava sentada na minha cozinha, preparando a palavra, meu esposo, ele passava... Eu tenho um filho, mas já é casado, graças a Deus. Tenho uma netinha linda, maravilhosa. E meu marido, ele ficava passando para lá, para cá, para lá, para cá. E às vezes ele falava comigo, já me tirava atenção, já me tirava meu foco. E olha só, amados, eu não sei porque que Deus está mandando eu falar isso. E eu ficava incomodada com aquilo, e às vezes eu ia para o meu quarto, sentava na minha cama, era mais desconfortável ainda sentar numa cama, preparar a palavra, né? Acaba querendo dormir já deita, já dorme já e esquece da palavra, já, quando tu olha a Bíblia já está em cima já. E eu falava para o Senhor que estava desconfortável. E um dia, amados, agora faz pouco tempo, foi nesse ano que Deus me despertou. Eu estava olhando o quarto do meu filho. E era um quarto. Era um simples quarto. Que tinha uma cama, um guarda-roupa. Tinha uma mesinha ali, onde o notebook ficava em cima. Estava tudo preparado. Mas eu não tive a visão que estava tudo preparado, pastor. Aquela viúva, ela teve visão. Mas eu não estava tendo a visão que aquela viúva estava tendo. E quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, eu falei, eu precisava de um canto para poder fazer a minha live. Eu faço 9 horas da noite. Eu fazia lá fora, amados, no começo. E daí o papai falou, filha, o que tu está fazendo? Olha para aquele quarto, está tudo preparado. É só tu colocar uma cadeira e sentar, e eu estou lá te esperando. Ei, está tudo preparado na tua vida. É só tu despertar e escutar a voz do Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Hoje eu entro naquele quarto, eu fecho a porta, ninguém precisa saber, pastor, o que eu estou fazendo lá dentro. É só eu e Deus, a intimidade lá dentro é só eu e Deus. E olha só o interessante, amados, ontem eu estava fazendo a live na minha casa e meu esposo, ele tinha acordado muito cedo. Ele começa às 6 da manhã, só que ele tinha acordado muito cedo. Ele tinha ido às 5 da manhã. Para ele é cedo, né? Para homem é cedo. Para mulher que levanta 12h40, para mim não é cedo. E aí, amado, eu estava com pena dele de ficar no quarto, que é do lado do quarto dele, de estar ali falando, incomodando ele. Eu falei, vou fazer na sala, que é um pouquinho mais longe. Mas antes de eu ir na igreja, no culto de ensino na terça-feira,
Eu tinha ungido a minha mesa, tudo ali bonitinho, para quando eu chegasse, eu só sentar e fazer a minha live. E quando eu cheguei, eu peguei tudo e sentei lá na sala, no chão. E ali eu liguei o celular e comecei a live. E a internet caiu uma vez. A internet caiu 2 vezes. A internet caiu 3 vezes. Eu falei, mas que fúria do inimigo. Muitas das vezes não é a fúria do inimigo. Às vezes é Deus que fecha a porta e nós achamos que é o inimigo que está fechando. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Eu vou desligar tudo e vou falar que eu não vou fazer. Aí o Espírito Santo falou assim, vai para o teu quarto. E eu sentei lá, amados. E lá a internet não caiu mais. Eu só estava posicionada no lugar errado. Quando nós estamos posicionados no lugar errado, dá tudo errado. Deus, Ele quer abençoar a tua vida, amados. Como Deus, Ele abençoou a vida daquela viúva. Deus, Ele quer abençoar. E Ele quer honrar a tua vida. Você que está com o seu vaso vazio, se coloca aqui na frente, para que Deus possa te encher nesta noite.